Boa tarde, meus amados, a minha saudação a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 20 de março de 2023, quarta-feira. Vamos continuar aqui meditando na palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre o capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje nós vamos falar dos versículos 10 e 11. Amém? Vamos ler aqui o versículo 10 e 11 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Versículo 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios é o contexto onde Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo, dando essa comprovação da ressurreição de Cristo. E também essa ressurreição é a nossa garantia de ressurreição. Também, os que creem nele, está certo? Esse é o contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos ao texto do versículo 10 e 11. O versículo 10 começa dizendo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ora, Paulo, ele sendo uma pessoa totalmente contrária ao cristianismo no seu contexto, ele agora é envolvido pela graça de Deus, ou seja, ele se converteu, tá certo? Tem essa compreensão da fé, e não é levado mais por aquilo tudo que ele fazia, pela sua retórica religiosa, mais assim, judaica, do conhecimento que ele tinha. Ele não é mais levado por isso, ele agora é comprometido para pregar a palavra de Deus, porque ele sabe que nele agora habita a graça de Deus. Então o apóstolo Paulo ele tem esse entendimento muito, muito interessante quando ele se converte, e ele está dizendo aqui, mas pela graça de Deus sou o que sou, ou seja, o que eu faço, o que eu anuncio, o que eu falo é por causa da graça de Deus, por isso que ele diz o que eu sou. Então eu olho assim, o apóstolo Paulo, ele anulou aqui todo o conhecimento que ele tinha. Não estou dizendo que conhecimento não é importante, mas eu estou dizendo que ele se deixou conduzir pela graça de Deus com a sabedoria que ele já tinha, certo? Com o conhecimento que ele já tinha. Graça na Bíblia é favor imerecido de Deus. Eu vou citar aqui Efésios 2,8, que diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é um dom de Deus dado, e quando você crê, você tem, você entende, isso é um dom gratuito de Deus. Por isso é que Paulo vai dizer assim, não sou eu não, é a graça de Deus que foi revelada a mim. E aí eu sou o que sou, ou seja, apóstolo, né? Que é apóstolo, sou o que sou, é porque a graça de Deus foi derramada em mim. E o texto vai dizendo, continua dizendo, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ora, Paulo, ele alcançou um entendimento tão extraordinário da graça de Deus que foi concedida a ele, que ele passa a evangelizar. Ele era um perseguidor e ele agora é um evangelista, passa a evangelizar. Pelo contrário, passa a ser perseguido, tá certo? Então, assim, ele diz, olha, a graça que me foi concedida não se tornou vã. Ou seja, eu entendi essa verdade e eu fiz ela acontecer, ela crescer e outras pessoas serem alcançadas por ela também. Isso é muito interessante com o apóstolo Paulo, que ele tem um entendimento da graça de Deus ter sido concedida a ele, e ele passa a evangelizar, ele passa a pregar que Jesus Cristo é o Salvador. Amém? O texto no versículo 10 vai continuar dizendo, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo está se referindo aos apóstolos, e ele está dizendo assim, olha, eu fui diligente, eu me esforcei, eu me esmerei para evangelizar, para pregar, eu me sacrifiquei, eu passei por dificuldade. Ele está dizendo isso. E quando ele diz, antes trabalhei muito mais do que todos eles, está se referindo aos apóstolos mesmo. Não é menosprezando, nem diminuindo, mas falando uma verdade. Só para a gente ter uma ideia, o Novo Testamento é escrito quase todo pelo apóstolo Paulo, tá certo? Então, ele está dizendo, antes trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, eu me esforcei. Eu recebi essa graça, eu entendi ela e eu me esforcei, e eu fui fazer isso, tá certo? E eu fiz muito mais do que os outros mesmo, tá certo? Porque os outros tinham aprendido diretamente de Jesus, ele recebe pela uma revelação. E a revelação enche ele de uma graça, de um poder tão,
tão extraordinário que ele vai dizer isso. Eu fiz muito mais do que todos eles, não está se vangloriando, tá certo? Porque como ele não está se vangloriando, veja a outra parte do versículo, diz assim: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Olha, isso é relevante para quem entende que foi chamado por Jesus. É a graça de Deus que opera em você, é a graça de Deus que opera em quem foi chamado para pregar a palavra. Paulo não atribui aqui nada a si mesmo, a obra realizada. Ele não atribui a ele mesmo, ele atribui a graça de Deus que está com ele. Portanto, ele não vai se estribar aí no seu próprio conhecimento, que ele tinha conhecimento, e o conhecimento é importante, e a gente deve ter mesmo, mas ele olha e diz, olha, é a graça que está em mim, que opera essas coisas, que faz essas coisas também. Então, ele atribui todo o seu trabalho de evangelização pela revelação da graça de Deus que estava nele, estava em si, estava na pessoa dele, ele tinha entendido isso de uma forma extraordinária. Amém? Eu vou ler aqui 1 Coríntios 1:24, que diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse mesmo contexto vai dizer que para os gregos esse poder é loucura, tá certo? Portanto, Paulo, ele prega, ele sabe que foi chamado, ele prega Jesus Cristo, o poder de Deus, e com a sabedoria de Deus, pela graça de Deus que foi dada a ele. Amém? Vamos aqui ao versículo 11. O versículo 11 diz assim: portanto, seja eu ou sejam eles, ou seja, ele está dizendo assim, a materialidade do que faz a obra, isso é uma condição periférica, não importa quem foi, se foi Paulo, se foi os apóstolos, se sou eu, se é alguém que está fazendo agora, essa materialidade, essa obra que é vista, que é notada assim materialmente, ela é uma condição periférica, ela não é o mais importante, não. O mais importante é a verdade que é Jesus. Isso é que é mais importante, é revelar essa verdade. Portanto, Paulo, ela vai ter esse entendimento. Olha, o que eu estou fazendo, que vocês estão vendo, isso é periférico, isso não tem muito, é coisa nossa mesmo, do ser humano, que é capaz de fazer alguma coisa, mas ele vai dizer que o importante é que a verdade seja pregada, e a verdade, ela tem a base na morte e na ressurreição de Cristo, porque isso era a pregação, era a doutrina que eles estavam pregando, isso é um fato real, morte e ressurreição de Cristo, porque naquele contexto, os coríntios estavam meio em luta, estavam querendo assim, por causa de ensinos, né? Hoje em dia tem ensinos aí que são terríveis, tá certo? E ensino estava sendo introduzido no meio deles, eles estavam meio confusos com relação a essa ressurreição de Cristo, e Paulo vai fazer as afirmações ensinando a ele. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 1:17, que diz assim: porque enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Amém? Para que a cruz não se torne vã, para que a cruz não se torne sem sentido. O mais importante é o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, tá certo? E Paulo está dizendo assim, ele não me enviou para batizar, não, me enviou para pregar, não com sabedoria de palavra, ou seja, palavra dele, mas ele está pregando para que a cruz de Cristo não se torne vã. Tem muita gente hoje, na pós-modernidade, abandonando a cruz de Cristo, tá certo? E o versículo 11 vai terminar dizendo assim: assim pregamos e assim cremos. Ora, Paulo reafirma a doutrina da ressurreição de Cristo, tá certo? Corporalmente, ele está reafirmando essa doutrina da ressurreição de Cristo. Quando ele diz assim pregamos e assim creste, portanto, tanto eu como os apóstolos, os outros apóstolos, o que eles pregaram é o que eu estou pregando, é a mesma coisa, é Cristo crucificado e ressuscitado, tá certo? Paulo enfatiza isso, portanto, eles estão pregando a mesma coisa. E é interessante, a Bíblia é uma só. Quando alguém distorce a Bíblia, aí a heresia entra, e o negócio fica complicado. Portanto, Paulo está dizendo assim, olha, a mesma coisa que os apóstolos pregaram, eu estou pregando também, é isso mesmo. Jesus Cristo ressuscitou corporalmente, nós vimos ele. Portanto, Paulo vai dizer isso, assim pregamos e assim creste. Portanto, eles creram na palavra da pregação. E Paulo está reafirmando, vocês creram nisso aqui, nós pregamos isso aqui para vocês. Eu preguei, os outros apóstolos pregaram, o que eles pregaram foi o que eu preguei. Então, ele reafirma essa verdade. Portanto,
E o apóstolo Paulo prega a mesma coisa, ou seja, a verdade que é Cristo. Essa verdade precisa ser pregada. Essa verdade precisa ser destacada. Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia não é só um dito, não. Ele precisa ser dito com veemência, com graça e sabedoria de Deus para que as pessoas possam entender. Amém, amados? Portanto, Paulo vai aqui reafirmar assim, que ele foi chamado a pregar o Evangelho e o que ele prega é a verdade, porque ele prega Cristo e Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Amém? Os coríntios eles tinham questionado Paulo sobre isso, sobre a doutrina da ressurreição. Estavam questionando, e Paulo vai dar esse ensinamento, porque no primeiro século aí, os gnósticos, o gnosticismo, ele negava a fé em Cristo, negava tudo em Cristo. E eu tenho que me reportar à atualidade, porque eu estou na atualidade, não estou no tempo passado, e a palavra se atualiza. Hoje em dia nós temos um cristianismo chamado cristianismo progressista. E esse cristianismo é uma coisa terrível. Ele nega tudo a respeito de Jesus. Né? Nega o nascimento, nega a morte, nega a ressurreição, nega tudo. Isso na pós-modernidade, dizendo que é um evangelho novo, tá certo? Estou pregando aqui o evangelho da palavra de Deus para você. Você precisa crer em Cristo, tá certo? Porque o cristianismo progressista, hoje, na pós-modernidade, eles negam a ressurreição de Cristo. Amém, amados? Uma breve reflexão aqui sobre o versículo 10 e 11 de 1 Coríntios 15. Isso tem a finalidade de que nós possamos saber em quem nós temos crido e por que nós estamos crendo, tá certo? Sem a morte, sem a ressurreição de Cristo, isso aqui tudo não valeria nada. Amém? Que você firme a sua fé, continue firmado e que Deus te abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.